Ontem, o Haddad foi entrevistado no Jornal Nacional e ele foi macetado. Pelo menos na primeira metade da entrevista, ele foi violentamente atacado ali e foi difícil se defender das acusações. Para ele é muito difícil receber o bônus do apoio do Lula, que foi o governo mais popular da democracia brasileira recente, e ao mesmo tempo não agregar o ônus disso que tem a ver com os escândalos de corrupção do PT, que foi também um dos maiores escândalos da história da democracia brasileira. Então ali há um impasse. Você quer se atrelar à popularidade do Lula, mas ao mesmo tempo, inevitavelmente, você vai se atrelar também aos escândalos de corrupção, ao Mensalão, ao Petrolão e toda uma cúpula do PT que foi indiciada, que foi acusada, que foi presa. Então não tem como evitar isso. Provavelmente vai ser nessa tecla que os outros candidatos vão bater nos próximos dias, que votar no Haddad é, como consequência, se atrelar também à corrupção do PT. Mas no final da entrevista eles entraram na questão de por que o Haddad não se reelegeu como prefeito de São Paulo, e ele deu uma boa explicação, que me parece plausível também, que no momento da reeleição dele ali já estava nas consequências do impeachment da Dilma, ou que eles chamam de golpe. Então ele vem nessa narrativa antipetista, que ainda é muito forte, que ainda pode influenciar nas eleições também. Embora para muita gente tenha sido um período de prosperidade e de melhoria no país, por outro lado também é associado com a decadência, com a crise e com o crime, com a corrupção. Ou seja, é paradoxal, é contraditório, mas você tem esses dois lados do PT. O lado de um governo extremamente popular e o lado de um governo altamente corrupto. Se a mentalidade brasileira ainda for que rouba mais faz, talvez consiga superar essa aversão aos escândalos do PT. Mas como eu já disse anteriormente, eu não penso que o Haddad seja a melhor solução nesse momento. O que a gente precisa agora é de um governo de transição, um governo com pouca rejeição, um governo que tenha pouca visibilidade, que não inflame as pessoas, que não cause paixão nas pessoas. A gente não precisa de incendiário, a gente precisa de bombeiro, e não é o Cabo da Ciolo. A gente precisa de pessoas que passem despercebidas no governo, como Itamar Franco, por exemplo, que foi um governo de transição após o impeachment do Collor, ou seja, alguém que vem aí por 4 anos para acalmar as pessoas e para tranquilizar os ânimos, tanto do mercado quanto da população, tanto dos extremistas. Abafar um pouco essa polarização. Eu apresentei inicialmente a Marina como essa possibilidade. Muita gente se escandaliza quando eu falo isso, mas eu acho que ela representa isso, pelo menos em termos de temperamento, né? Como ela se expressa, como ela plana um pouco sobre as águas. Então eu acho que isso aí pode ajudar a tranquilizar os ânimos. Mas como já ocorreu anteriormente, ela vem caindo nas pesquisas, ela começa com bom fôlego, mas aos poucos ela vai perdendo gás e vai murchando. Então ela já está com pouca intenção de voto em relação a outros candidatos. Segundo a última pesquisa do Datafolha, ela está com menos do que o Alckmin já. Então ela já vem perdendo gás, perdendo fôlego, então acho que já não está mais no páreo. Outro candidato que eu penso que poderia ter esse governo de transição também para acalmar as coisas seria o Ciro Gomes. Menos talvez do que a Marina em termos de temperamento, mas por outro lado ele é um dos candidatos com menor rejeição entre esses principais nomes. Eu imagino que no segundo turno vai ganhar quem tem menor rejeição. Não é quem é mais popular não, é quem tem menor rejeição, porque o Bolsonaro, que provavelmente será o candidato no segundo turno, tem uma grande rejeição das pessoas e isso vai influenciar muito. Quanto mais pessoas não quiserem que ele entre, maior será a chance do outro candidato, não importando quem for, não importando se for Ciro, não importando se for Alckmin ou Marina, ou Haddad, né, nesse caso, porque ele está crescendo nas pesquisas, então não importando quem for, tem chance de ganhar sim. E eu quero fazer um adendo ao vídeo de ontem. Ontem eu apresentei aqui a pesquisa encomendada pela CUT, a pesquisa do Vox Populi, muita gente ficou revoltada, dizendo que era fake news, não sei o quê. Primeiro porque as pessoas não entendem o que é fake news, aparentemente. Fake news não é apresentar um dado, um fato com o qual você não concorda. A pesquisa existe, foi feita, foi registrada no TSE, então ela não é uma fake news, ela é verdadeira, a pesquisa existe. Você pode discordar dos métodos da pesquisa, você pode discordar do resultado da pesquisa, mas a pesquisa existe, então não é fake news, é verdadeira. É importante esclarecer também alguns pontos sobre pesquisas eleitorais. Qualquer um pode encomendar uma pesquisa eleitoral, qualquer um pode pagar uma empresa para fazer uma pesquisa, mas para ser divulgada ela tem que ser registrada no TSE. Então a CUT pagou essa pesquisa do Vox Populi, ela foi registrada, então foi divulgada. Eu vou pôr para você aqui o link onde estão as perguntas feitas nessa pesquisa para você ter uma noção do que foi a intenção dela. Basicamente, o que a CUT queria ver era a percepção das pessoas em relação ao governo petista e o potencial de votarem no Haddad como sucessor do Lula, como indicado pelo Lula. Então há várias perguntas envolvendo a Dilma, o Lula, sobre voto espontâneo das pessoas e depois direcionada. Eles queriam saber até que ponto que os votos do Lula seriam transferidos para o Haddad.
Para mim, não tem nada de errado nisso. Eles fizeram uma pesquisa direcionada para entender a percepção das pessoas em relação ao PT, aos governos do PT e aos candidatos do PT. A princípio não tem problema nenhum. Você pode ver que tem outras pesquisas que foram contratadas por empresas ou por organizações empresariais, e isso não quer dizer que sejam tendenciosas também. O fato de uma empresa, uma corporação encomendar uma pesquisa eleitoral não quer dizer que eles estejam esperando ou estejam fraudando para que um candidato pró-banqueiros ou pró-mercado seja eleito. Simplesmente eles querem ter um retrato de como isso está se desenrolando. E uma coisa que vocês têm que entender também, e eu vou deixar vários links aqui para vocês explicando como funcionam as pesquisas eleitorais, para que elas servem, como elas impactam as eleições. As pesquisas elas são retratos de um momento específico, elas não são preditivas, elas não vão indicar o que vai acontecer no futuro, elas mostram qual é aquele momento, como as pessoas estão pensando. E elas podem sim influenciar em como vai se desenvolver no futuro. Vamos supor que você tem uma pesquisa que indica que um certo candidato ali, que é muito odiado, está em primeira posição. Isso pode influenciar os eleitores que não gostam desse candidato a se fortalecer, a se reunir, a se agregar e promover outro candidato. Isso acontece frequentemente em campanhas eleitorais e em pesquisas eleitorais também. Geralmente as pesquisas mais corretas, as que têm mais precisão, são as que estão mais próximas do dia da eleição. Eu vou pôr um link para vocês aqui, é um artigo acadêmico que fala sobre isso, sobre a taxa de erro das pesquisas eleitorais no Brasil e por que isso acontece. Essencialmente o que ocorre no Brasil é que, como há muitos partidos e muitos candidatos no primeiro turno, eles ficam muito próximos em termos de percentual, então isso pode mudar muito ao longo da campanha eleitoral. Então vocês têm lá vários candidatos em torno de 10%, 9%, 8%, isso vai oscilando ao longo da campanha, de acordo com as notícias que vão surgindo, de acordo com as próprias pesquisas que vão surgindo. Isso vai influenciando o desenrolar da pesquisa e da eleição também, dos votos. Já no segundo turno, as pesquisas tendem a ser mais corretas, porque ali você tem 2 candidatos apenas, então a oscilação não é tão grande, a não ser que você tenha 2 candidatos com um percentual muito próximo um do outro. Daí você pode ter uma margem ali de erro, que é o que eles dizem, né, margem de erro, que pode afetar no desenrolar do resultado. Mas no primeiro turno, geralmente, as pesquisas tendem a errar mais, porque são muitos candidatos. Você pode ver agora, por exemplo, nessa última pesquisa do Datafolha, você tem 4 candidatos muito próximos um do outro. Ciro com 13%, Haddad com 13%, Alckmin com 9% e Marina com 8%. Ou seja, qualquer um desses 4 candidatos podem chegar no segundo turno. Pode mudar ainda esse cenário ao longo da campanha. Então a pesquisa não tem poder preditivo, ela não pode dizer como é que vai se desenrolar daqui 3 semanas. Ela só pode mostrar nesse momento o que as pessoas pensam. Então no caso daquela pesquisa que eu falei ontem da Vox Populi, você pode discordar da pesquisa, do método deles, a pergunta que eles fizeram, mas aquilo ali demonstra como o eleitor do Lula votaria no Haddad, sabendo que ele é o sucessor do Lula. Então, para mim, não tem grandes dramas nessa questão. E outra coisa que você tem que ter claro também aqui, que as pessoas parecem que não têm clareza disso, o fato de você criticar o Bolsonaro não significa que você seja petista. Você pode criticar o Bolsonaro e apoiar o Meirelles, apoiar o Alckmin. Inclusive, o Alckmin é o que está fazendo a campanha mais agressiva contra o Bolsonaro. A campanha eleitoral do Alckmin na televisão é basicamente metade dela atacando o Bolsonaro. Então não quer dizer que se você for contra o Bolsonaro, você é lulista ou lulopetista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode questionar o Bolsonaro e não ter nenhum candidato escolhido ainda, que é o meu caso. E o que está acontecendo agora também, que eu tenho percebido em alguns canais de direita, é que eles já estão questionando a validade da eleição, já estão questionando a possibilidade de as urnas serem fraudadas e de que essas pesquisas estão sendo fraudadas, tudo sendo fraudado. Eles já estão reconhecendo que o Bolsonaro vai perder ou tem grande chance de perder no segundo turno, embora eles pretendam contestar esse resultado. Isso é muito semelhante ao que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. Antes das eleições, quando ele era candidato enfrentando a Hillary, o Trump já lançava essa ideia de que haveria fraude eleitoral, que se ele perdesse seria fraude, mas quando ele ganhou, daí esse assunto morreu, ninguém falou mais nada. Lá também as pesquisas erraram, ou erraram parcialmente, pelo menos. As pesquisas previam que a Hillary ganharia no voto popular e ela ganhou de fato no voto popular por alguns milhões a mais de votos, mas perdeu no colegiado, porque lá é um outro sistema eleitoral. Lá não é a votação direta, não é a maioria direta da população que determina a eleição, é o colegiado que determina. Então quem tem a maioria do colegiado leva, que foi o que aconteceu com o Trump. Então o que você pode imaginar já nessa retórica que está ocorrendo agora é que se o Bolsonaro perder, e aparentemente ele tem grande chance de perder, é que foi fraude. Isso é uma balela, isso é uma conversa furada. Ontem o Clayson lançou um vídeo falando sobre isso, falando sobre como é difícil fraudar as urnas, como tem que ser um esquema muito grande para fazer isso. Então, se esse papo rolar de que foi fraude eleitoral, é balela, desconsidere, é mentira, porque as pessoas estão inventando coisas, elas podem inventar o que elas quiserem, mas é uma impossibilidade, é uma improbabilidade que ocorra nessas eleições. Se o Bolsonaro perder é porque realmente tem uma grande rejeição a ele. E outro argumento que as pessoas usam para defender a popularidade do Bolsonaro e a possibilidade de ele ganhar essas eleições é que elas não veem ninguém falando de outros candidatos, que só vem gente apoiando o Bolsonaro, que só vê gente falando Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Bem,
Como eu disse anteriormente, isso faz parte das bolhas que vocês vivem, né? Que a gente vive, né? Todos nós vivemos em certas bolhas ideológicas e bolhas políticas e bolhas religiosas ou o que for. Então a pessoa não percebe isso porque ela não vê o contraditório e muitas vezes é incapaz de ver o contraditório também. Só para citar um exemplo aqui que eu já falei várias vezes aqui, eu tenho um vídeo que eu fiz sobre o Bolsonaro que foi muito popular, já atingiu 23 milhões de pessoas. E quando você olha as estatísticas aqui, você tem 40 mil comentários lá, muitos desses comentários pró-Bolsonaro, e você tem 218 mil compartilhamentos, a maioria desses compartilhamentos contra o Bolsonaro. Então aí você tem 5 vezes mais pessoas questionando o Bolsonaro, criticando o Bolsonaro, com repulsa ao Bolsonaro do que pessoas que apoiam o Bolsonaro. Talvez a pessoa no ciclo dela não perceba isso, mas quando você começa a ver outras pessoas e outros grupos, há uma grande rejeição a ele de fato, e como eu disse, a rejeição a ele pode ser o que vai determinar essa eleição. Eu acho que mais gente vai votar em outra pessoa, qualquer que seja, do que votar no Bolsonaro. A rejeição vai vencer. É o menos rejeitado que vai ganhar essa eleição. Então, nesse sentido, talvez o melhor candidato seja o Ciro mesmo, porque é o menos rejeitado de todos ali que estão nesse primeiro pelotão aí dos candidatos. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Se vocês assistiram a entrevista ontem do Haddad no Jornal Nacional, como vocês julgam a participação deles lá? Ele saiu bem, saiu mal? O que vocês pensam sobre as pesquisas eleitorais? São fraudadas, são forjadas, são fake ou são verdadeiras? O que elas representam? E também o que você pensa sobre essa questão da rejeição? Se tem uma grande chance de ganhar o menos rejeitado. Eu vou tirar para vocês aqui vários links para vocês consultarem aqui sobre como funcionam as pesquisas eleitorais, sobre como elas são feitas, encomendadas, qual o critério delas, o estudo sobre pesquisas eleitorais no Brasil. Nesse caso em particular foi sobre governadores em 2014, então eles fizeram um recorte aí para analisar a taxa de erro das pesquisas, também um artigo científico sobre a eleição do Trump, porque as pesquisas erraram nos Estados Unidos. É muito interessante, é bastante longo, mas é bastante interessante, tem muitos elementos para você analisar ali essa possibilidade das pesquisas errarem. Não é que elas erram, elas fizeram um retrato no momento e depois, na medida que foi avançando, o cenário foi mudando. Então não é exatamente um erro. Então é isso, eu quero saber o que vocês pensam sobre esses assuntos, deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!